E a Simone Tebet, ela consegue se colocar de uma forma que é uma liderança feminina diferente do que a gente já viu antes. Até porque é uma evolução, né, Felipe? É uma evolução. As mulheres ocupam espaço na política há menos de um século. Nós estamos falando de milênios de história. Então, as posições mais conhecidas para a mulher que a gente conhece nas últimas décadas eram o quê? Apadrinhada por algum homem, geralmente da própria família, o marido, o pai, o irmão, e ela viver naquela sombra. A segunda coisa a segunda possibilidade é a mulher se masculinizar, que isso é uma coisa que, por exemplo, falavam muito da Dilma Rousseff, mas que é um mecanismo de defesa que muitas mulheres fizeram para conviver naquele mundo tão masculino. Isso você vê demais no mundo corporativo, mais até do que no político. Ela começa a mimetizar, sobretudo, as atitudes masculinas. E uma outra forma é ficar o tempo todo demonizando o universo masculino para tentar cavar um espaço. Que é isso que o pessoal fala que é a militância chata, é essa militância estridente e que de efetivo não entrega as coisas, porque as coisas na política dependem do consenso. E a gente vê a Simone Tebet já com mais maturidade e a Soraya Tronic consolidando um tipo de liderança feminina que você tem hoje no legislativo, vocês podem conferir. Isso está surgindo em todos os espectros ideológicos, não só no delas. A esquerda também tem mulheres assim. Que hoje a gente até estava falando na live ou na hora do almoço. É a mulher que ela ocupa aquele espaço como uma profissional da política, sem ter que estar o tempo todo falando que ela é mulher. Ela simplesmente consegue ocupar aquele espaço e ela está à vontade naquele espaço, então ela consegue realizar as coisas. É lidar de uma forma mais diferente, uma forma estratégica com esse ambiente da política que é machista. Queria até dividir uma coisa que eu aprendi muitos anos atrás com mulheres como a Simone Tebet, inclusive com ela, de como reagir em Brasília a determinadas situações, ao machismo, por exemplo, para mostrar qual é essa diferença de estilo dessa liderança que vem por aí. Eu tinha um cargo de direção e eu tinha um motorista que andava de terno e gravata. Quando chegava nos lugares para reunião, chegavam para ele: "Ô, doutor, o senhor entra aqui". E eu ficava pé da vida, né? Falava: "Não, a reunião é comigo, eu marquei, meu nome está aí". E eu era o quê? Eu era chata. Eu tinha razão. Era um desrespeito comigo, era machismo, mas eu saía de a chata. E qual era a vantagem que eu levava no fim daquilo? E aí me ensinaram, eu passei a fazer, sempre deu certo. Chamavam ele, eu deixava ele entrar, eu até servia café na reunião. Aí, quando perguntavam para ele, então, doutor, mas o que o senhor acha? Ele falava, não sei, eu sou motorista dela. E ele se divertia pra caramba quando a gente pegava essas peças. Só que aí eu saía por cima, né, Felipe? Porque na negociação que o cara me mandou servir café e ele ia ter que negociar comigo, quem estava por baixo era ele. Então, eu acho que é essa questão entre você conseguir coisas e conseguir parecer que está lutando, que é a diferença dessas novas lideranças femininas. Eu coloquei isso na minha coluna, que eu coloquei no UOL hoje, e acho que também é por isso que a gente vê essa diferença entre esse tom muito elevado das campanhas do Bolsonaro e do Lula e de como a Simone Tebet entra conseguindo um espaço para ela de um jeito e a Soraya Tronic consegue de outro, que é o deboche. Ela, com o É, deboche, conseguiu se colocar ali, mesmo sem ter a mesma experiência da Simone